Como dizia, meus amados irmãos, este dia santo tem 3 santas missas. É um costume muito antigo. 3 textos diferentes, qualquer sacerdote pode celebrar as 3 santas missas. Porque normalmente um padre não pode celebrar mais do que uma missa por dia. A não ser que ele tenha obrigações pastorais mais graves. Mas normalmente ele não deve celebrar mais de uma missa. Essa é a regra tradicional da igreja. Os textos bíblicos são riquíssimos e antes da gente meditar um pouco sobre esses textos, eu lhes quero ler primeiro, diferentemente do que costumo fazer aos domingos, leio a epístola e depois leio o Evangelho. Diferentemente, quero fazer primeiro a leitura do Evangelho, dos 3 Evangelhos, e depois a gente lê, já sentados, as epístolas. O primeiro evangelho é extraído do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 1 a 14. Naquele tempo saiu uma lei, um edito de César Augusto, para ser recenseado todo o império. Este primeiro recenseamento foi feito por Cirilo, governador da Síria. E iam todos recensear-se, cada um à sua cidade. Subiu também José da cidade de Nazaré, onde morava na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque ele era da casa e da família de Davi, para ser recenseado com Maria, sua esposa, que estava quase nos dias de lhe nascer o filho. E aconteceu que, estando ali, completaram-se os dias em que esta deveria dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito e envolveu em panos, reclinando-o num presépio, num coxo, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia uns pastores que vigiavam e guardavam o rebanho. Eis que apareceu diante deles um anjo do Senhor, e a claridade de Deus envolveu a todos eles. E tiveram um grande medo. Mas o anjo lhes disse: não tenhais medo, porque eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje nasceu para vós, na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é o Messias e Senhor. E este é o sinal para vós: achareis um menino envolvido em faixas e panos e deitado num coxo, no presépio. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão da milícia do exército do céu, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O Evangelho da missa segunda é uma continuação desse, embora pulando alguns versículos, do mesmo São Lucas.
Naquele tempo diziam os pastores entre si, logo a continuação, vamos até Belém a ver o que aconteceu e que o Senhor nos acabou de anunciar. Vieram então com rapidez e acharam Maria e José e o menino deitado num presépio, num coxo. Vendo-o, reconheceram a verdade do que lhes fora dito acerca deste menino pelo anjo. E todos os que os ouviram falar ficavam cheios de admiração daquilo que os pastores contavam. Maria, porém, guardava todas essas palavras, no hebraísmo, todas essas coisas, meditando-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora anunciado. O evangelho desta missa é o início do evangelho de São João, onde ele apresenta a origem divina de Jesus Cristo, Verbo de Deus, a encarnação, a rejeição daqueles para os quais ele veio primeiro e não aceitaram, e a vantagem para aqueles que recebem, que aceitam Jesus Cristo. No princípio era o verbo. Princípio aí é também uma linguagem humana para significar antes de tudo, eternamente. Era aí significa existir. Vou ler com sentido próprio mais claro para todos. No começo existia o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio, desde a eternidade, em Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu das trevas, mas as trevas não compreenderam a luz. Houve um homem enviado por Deus, chamado João Batista. Ele veio para ser testemunha, para dar prova da luz, para que todos acreditassem nele. Ele não era a luz, mas a testemunha que ia apontar a luz. Estava a luz no mundo que ilumina todo o homem que vem a este mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, que creem no nome dele, que não nasceram do sangue e da vontade da carne, isto é, não é a origem humana, terrena, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a glória dele, glória semelhante a do Filho de Jesus do Pai, cheio de graça e de verdade. A primeira leitura é um texto de São Paulo ao bispo São Tito, que era discípulo dele. Manifestou-se a graça de Deus, nosso Salvador. Esse texto que eu estou lendo agora, ele é tão extraordinário que ele só enriquece completamente
todo o conteúdo do que é o Natal para a gente meditar. É de uma beleza imensa e indicativo com a clareza. São Paulo tinha a capacidade de resumir as coisas de maneira impressionante, e esse pedaço assim o demonstra. Manifestou-se a graça de Deus, nosso Salvador, a todos os homens. Chegada de Jesus ao mundo. Nos ensinando que, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos neste mundo de modo sóbrio, justo e piedoso. Na hora que eu conheço Jesus Cristo, eu me sinto na obrigação de passar a viver uma vida santa. Renunciando, viver uma vida sóbria, justa, piedosa, aguardando, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos. É todo um resumo curtinho, mas completo, do que é que um católico deve ser quando ele descobre Jesus Cristo de maneira real, que passa então a fazer parte de sua vida. Aguardando a bem-aventurada esperança e a vida gloriosa do grande Deus e Salvador nosso Jesus Cristo. Porque eu fico agora esperando me encontrar com Ele, me salvar, alcançar o céu. Ele se entregou a si mesmo por nós. Esse pedacinho é um resumo da paixão de Jesus, tão curtinho, mas também tão completo. Ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e para purificar para Ele um povo escolhido. À medida que 1, 2, 3, 10, 20, descobrindo Jesus, passa a ter essa vida santa, vai se formando um povo eleito, um povo escolhido, que nosso Senhor escolhe e que vai se tornar um sinal de honestidade, de paz, de verdade no mundo, remédio para esse mundo acabado, pautado pelo demônio. Para purificar para si um povo escolhido, cheio de zelo pelas boas obras que pratica. E São Paulo chama a atenção de São Tito, que é seu discípulo. Diga isso e insista para que cumpram essas coisas em Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma coisa impressionante e emocionante esse texto de São Paulo. O texto da segunda missa, também é de São Paulo a Tito, pouco adiante, manifestou-se a benignidade e a amabilidade de Deus nosso Salvador. E justamente esta é uma surpresa nunca penetrável completamente. Deus nos ama. E só este amor, que parece absurdo, porque a gente não merece mesmo, só este amor imenso de Deus por nós é que levou a Ele descer do céu, tomar a carne humana, ensinar-nos a verdade e se entregar na cruz pela nossa salvação. Só um amor absolutamente sem limites por quem? Por nós. Cada um pode dizer por mim. Por mim é de espantar. É de espantar. Que quando ele vem para os miseráveis pecadores. Não vem para a gente que andava direito e então era recompensada. Não. E é assim que ele se aproxima de nós. Nós em estado de ignorância a respeito da verdade, e nós em estado de miséria moral pelo pecado. Sem Jesus Cristo, nós somos uns estúpidos. Uns estúpidos, em geral, muito soberbos, achando que somos os tais e conhecemos as coisas. Bastava nos aproximar da luz, como vimos em São João, a luz que vinha a este mundo, para nós compreendermos que nós somos, como diz mesmo o nosso Senhor no Apocalipse: pensas que és rico e sábio, e és pobre e cego e nu.
Ele nos salvou não pelas obras de justiça que tivéssemos praticado, não tínhamos feito nada, mas por sua misericórdia, pelo renascimento e pela renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados, isto é, transformados de pecadores em santos, pela entrada da graça de nós, por sua graça, sejamos herdeiros da vida eterna, que é nossa esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto da serviço é uma perícope de São Paulo aos Hebreus. Onde ele apresenta a grandeza suprema, transcendental de Jesus. Antigamente, no Antigo Testamento, Deus falou muitas vezes de vários modos a nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, por último, ele nos falou nesses dias pelo seu próprio Filho, a quem constituiu o herdeiro universal de todas as coisas. E por quem fez também o mundo. Jesus Cristo é o Criador. Este Filho, sendo como é o esplendor da glória dele, é de espantar, como em 2, 3 palavras São Paulo indica grandezas que deixam a gente arrasado. E a expressa imagem de sua substância, sustentando todas as coisas com a sua poderosa palavra, depois de nos ter purificado de nossos pecados, está sentado à direita da majestade divina, no mais alto do céu, igual ao Pai, Jesus Cristo. Elevado tanto acima dos anjos, quanto é mais excelente o nome que recebeu por herança, pois a qual dos anjos nunca Deus disse: tu és meu filho, eu lhe te gerei, ou eu lhe serei para ele um pai e ele será um filho. E de novo introduzindo o seu primogênito no mundo, diz: adorem-no todos os anjos de Deus. E seus anjos diz somente: é ele quem dá a seus anjos a rapidez do Espírito e a seus ministros o ardor do fogo. Mas ao Filho ele diz: Deus, teu trono subsistirá pelos séculos dos séculos, cetro de justiça e equidade. O cetro do teu reino. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mas que a todos os teus companheiros. E também diz: tu, ó Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obra de vossas mãos. Eles perecerão, mas vós permanecereis para sempre. Todos, como roupa usada, ficarão velhos e mudados, desprezados. Mas vós sois sempre o mesmo, e vossos anos não terminarão. Nasceu Jesus em Belém de Efrata. É uma cidade distante de Nazaré, onde Nossa Senhora morava, em São José, pela estrada moderna, a 150 quilômetros. Pela estrada antiga devia ser um pouquinho menos. Naquele tempo, a caravana levava 4 dias para de Nazaré chegar a Belém. O imperador romano Otávio foi decretado o recenseamento geral. E então São José, que era da família real de Davi, teve que descer norte e sul, de fato subir, porque a Judéia é muito alta. Belém fica a quase 1.200 metros acima do nível do mar. Um pouquinho mais baixa do que Jerusalém. Vinha com Nossa Senhora nos dias de nascer
Jesus. Pode-se imaginar que viagem, naquela pobreza em que viviam, a senhora acostada, sei lá, sentada lateralmente no jeguinho e São José conduzindo aquela preciosidade para Belém. Belém só tinha uma hospedagem, ainda hoje essa hospedaria existe, naturalmente muito reformada, muito menor do que hoje, embora não fosse uma cidade sem importância. O nome Belém significa casa do pão. Cabia muito bem para nascer Jesus, que é o pão dos anjos, a Eucaristia que nos alimenta, não é? Na comunhão. Efrata também quer dizer terra fértil, porque Belém fica numa área muito fecunda, onde a plantação era abundante, bonita, produtora, oliva, azeite, uva, trigo, frutas, e o limite para a estepe, região árida, onde só servia para pasto, logo adiante, onde havia aqueles pastores que tinham o seu rebanho. Os rebanhos maiores viviam direto na estepe. Durante a noite sempre havia alguns pastores a olhar, vigiar para evitar ladrões ou o lobo. Era gente simples que usava um bordão de cacete, com uma paulada matava um lobo que vinha comer as ovelhas. Gente corajosa, gente de fé, mas gente muito, muito humilde, sem grandes higienes, e que os importantes de Jerusalém desprezavam, que eram fedorentos, que eram imundos, etc, etc, mas que não tinham, chamavam de, usavam expressões de desprezo com relação a essa gente. São José chega para recensear, mas não encontra lugar nenhum para se hospedar. Ao redor de Belém, como acontece em muitos outros locais de lá, havia aquelas grutas naturais ou escavadas, onde se guardava, famílias mais simples, seu rebanhozinho, onde havia um coxo e abrigo, até mesmo dos pastores, nos invernos mais rigorosos. E é numa gruta dessa que São José vai colocar Nossa Senhora, naquele momento, quase na hora de nascer, a criança. A gruta se conserva, é garantido, em meio daquelas grutas todas, que essa foi a gruta verdadeira, por causa de uma série de episódios da história que não dá tempo da gente contar, mas a gruta onde está a Igreja da Natividade, onde a gente entra e vê o lugar onde Jesus nasceu, há toda uma cobertura de mármore e jaspe, com uma estrela de prata grande no local em que nosso Senhor nasceu, e perto também, dos degraus, está o local onde estava o coxo, onde Nossa Senhora reclinou o menino Jesus enroladinho em panos, como era costume entre as mulheres hebreias. Nascendo Jesus, é o rei que deve nascer, como hoje tinha anunciado a Nossa Senhora. Darás à luz um filho, que ocupará o trono de seu pai Davi, e seu reino não terá fim.
São Lucas narra esse diálogo e os fatos que o próprio São Lucas conta depois o demonstram. Porque se é verdade que ele não nasce a 9 quilômetros adiante, em Jerusalém, no palácio de Herodes, no meio do luxo, mas onde a vida era imoral de toda forma, cheia de adultério e de outras coisas péssimas. Nasce num lugar tão pobre, tão pobre, tão pobre. Não deixa de haver uma visita de uma corte. Naquela noite há duas contrastantes visitas. A corte do céu, os anjos que vêm para honrar o Salvador que nasce e anunciar aos pastores, e os humildes pastores que tantas vezes naquelas noites acordados, vigiando o seu rebanho, não conversavam sobre a vida do Messias, que todos eles sabiam que ia chegar, e agora vem o anjo e anuncia: nasceu o Messias, nasceu o Salvador para vós e para todo o povo. Para todo o povo. E o sinal é esse: eles vão encontrar o menino enroladinho em panos, num coxo, naturalmente que São Lucas resume, lacônico, mas o anjo deve ter dado outros sinais para chegar até à gruta própria em que estava Nossa Senhora com o menino Jesus e São José. Então chegam os pastores lá e contam o que tinham visto, e Nossa Senhora guarda tudo isso no seu coração e sai espalhando pela cidade a aparição do anjo, a aparição dos outros anjos, sai espalhando para todos o que tinha ocorrido. Eis aí os fatos históricos. Para nós, porém, meus irmãos, de muito mais importância é o conteúdo rico do que São Paulo disse, e eu tentei explicar rapidamente, porque, é claro, não dá tempo, é um mundo de doutrina que invade a gente num dia desse, a gente não sabe nem como é que fala, Mas no Evangelho de São João, o Evangelho de São João, que é o Evangelho desta Santa Missa, vai apresentar a dupla realidade de quem é esse Jesus e o que é que acontece com a vida dele. Porque isso é uma realidade triste e extraordinária, dependendo do ângulo sob o qual a gente encara a coisa, e que houve quando Jesus chegou e se perpetua a história afora até chegar ao estado caótico e infeliz em que nos encontramos diante da figura de Jesus Cristo. Desde toda a eternidade existia o Verbo. São João, no Evangelho, o texto que ele escreveu em grego, a palavra verbo em grego é logos. Ele diz que no começo existia o logos, o verbo. Verbo não é somente, quando a gente estuda gramática, aquela categoria gramatical que indica estado ou ação. O verbo também é um substantivo de um conteúdo mais amplo, que significa aquilo que alguém sabe e que exprime ao falar. Quanto mais alguém sabe, mais tem conteúdo mais profundo quando fala. Falar, isto é, conversar, é comum. Se duas crianças dentro de casa tagarelam o dia inteiro e não sai nada, não é? Não é a quantidade de palavras que vai indicar, mas aquilo que é dito. E na medida em que a gente aprofunda o conhecimento das verdades eternas, a gente tem mais coisa a falar, até mesmo com menos palavras do que essas crianças durante o dia inteiro. O verbo, então, reparem bem, São João chama Jesus Cristo, a primeira pessoa, a segunda pessoa da divindade, de o Verbo de Deus. Isto é,
aquilo que Deus fala, isto é, aquilo que Deus sabe, e Deus sabe tudo. Essa sabedoria total de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tomou o corpo humano para nos salvar. É isso que é o Verbo de Deus. O Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. Estava em Deus e era Deus. Deus não pode ser Deus se ele não sabe nada, se ele fosse ignorante. A sabedoria de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É a sabedoria que vem do Pai, porque não é como a nossa, uma sabedoria exógena. O que eu sei é o que eu vou aprendendo. Vou estudando, alguém vai me explicando, vou vendo. Então meu conhecimento é sempre pequeno. Eu vou armazenando mais alguma coisa quando vejo. Não é? Por exemplo, essa semana nasceram em 2 noites aqui uma flor muito rara, que talvez pouca gente aí conheça. Chama-se Dama da Noite. É uma flor que só abre de noite. Depois que escurece o dia, ela abre. E só vive uma noite. De manhã ela está murcha e não se forma mais. Ela é belíssima, grande, com pétalas e cheia de outras pétalas no meio e atrás. Alvíssima, com uma espécie de flor parecendo uma margarida. Dentro dela, embaixo, com um perfume extraordinário. É um luxo, como Nosso Senhor faz uma flor daquela. Então, quem nunca viu uma Dama da Noite, não imagina que coisa formosa é uma flor dessa que Nosso Senhor faz. Que coisa formosa é a Dama da Noite. Tem que ter paciência, cuidar dela direitinho. Quando ela começa a se desenvolver, então, ela dá a flor. Eu desejei que ela abrisse essa noite de Natal. Eu achei que era por orgulho. Nossa Dama da Noite deu do Natal. Não. É bom que ela abra um pouquinho antes, porque a gente fica na pequenez que a gente é mesmo. O Verbo, então, é a sabedoria eterna de Deus. Ele existia desde a eternidade em Deus. Foi Ele quem fez todas as coisas. E nada existe que Ele não tenha criado. Ele é o Criador. Nele estava a vida. Era a vida melhor. E a vida era a luz dos homens. De fato, a vida é a nossa luz. Primeiro, a vida meramente natural. Não é? Eu estou vivo. A vida natural. Minha alma está no meu corpo, então eu ando, eu falo, eu me comunico com as pessoas, eu me alimento. É toda uma série de atividades que indicam essa vida em mim. Porém, nós sabemos que, por causa de Jesus Cristo, que veio nos trazer a salvação, eu posso ter outra vida. Essa outra vida é o quê? A graça santificante. Isto é, a presença da Santíssima Trindade dentro de nós. Quando eu me batizo, quando eu me confesso a arrepender de meus pecados, eu recebo essa graça e a Santíssima Trindade mora em mim. Esta é a vida principal, pela qual eu posso alcançar o céu. Se eu morro na graça, eu me salvo. Se eu morro sem a graça, eu caio no inferno. Então, isso que é a vida que está em Jesus Cristo, de quem nós recebemos toda essa grandeza. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não compreenderam a luz. Pecado. O pecado não aceita Jesus Cristo. Não aceita. E muitas vezes, por soberba, a pessoa diz, Deus não existe, diz um bocado de maluquice, às vezes só para aparecer, para os outros mostrar aos outros que ele enfrenta até Deus. Coitado. Na hora H, na hora do julgamento, eu não quero ver a cara dele, não. Houve um homem enviado por Deus, chamado João Batista, que veio aí preparar o povo pela penitência e indicar quem era o Salvador. Ele veio para ser testemunhar
para dar testemunho, para provar quem era o Salvador. Ele não era a luz. A luz é Jesus Cristo, que veio a este mundo. Estava já no mundo, o mundo foi ele quem criou, e no entanto o mundo não reconheceu o seu Criador. Ainda hoje não é assim? Ainda hoje não é assim? Por exemplo, só um exemplozinho. Nas escolas primárias, ginásios, colégios, faculdades, há mais de 100 anos, os professores ensinam que as coisas existem assim. Primeiro existia só os minerais, depois os minerais viraram uma vida simples, depois a vida simples virou uma vida mais complexa, até que virou o homem. Quem já viu, quem não tem, dá. Quem dá é quem tem. Se só existia a matéria sem vida, como podia ela produzir a vida, se a vida é mais do que a não vida? Mais de 100 anos que os inimigos de Deus, de Jesus Cristo, inventaram esta mentira. Eles suaram para achar uma prova, nunca acharam prova e até hoje cinicamente ensinam isso. E cinicamente, porque eles sabem que não é verdade. Porque como é que uma teoria é apresentada através de um século inteiro, estudada por milhares de pessoas, não consegue prova, como é que ainda se perde tempo com isso? Como? Para negar a verdade de Deus. É só para isso. O evolucionismo só nasceu para tirar Deus dos corações. Realmente a treva não pode compreender a luz. Não pode. Aí está outro exemplo, o Natal. O Natal. É verdade que no Natal tudo fica iluminado, colorido, fica bonito. Não é que eu não goste que no Natal se faça isso, não. Eu gosto, pelo menos, eu sei que é por causa dele. Mas a estupidez humana esqueceu que é por causa dele. E vai transformando isso em mera festa pura, sem o conteúdo fundamental. Jesus Cristo, do qual nós precisamos mais do que este ar que respiramos, mais do que a comida que nos alimenta, porque só Ele nos pode dar a vida eterna. Era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vinha a este mundo. Ele estava no mundo e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Veio para os judeus, para os dele, eles não receberam. Nós o recebemos. Vós que me ouvis, o recebeis? Vossa vida está realmente de acordo com a maravilhosa doutrina elevadora dele? Porque todo aquele que o recebe, recebe dele o poder de se tornar filho de Deus. É uma filiação diferente, não nasce biologicamente. Aqueles que creem nele, que não vieram do sangue e da vontade da carne, não vieram do homem. Não é uma coisa biológica, não é uma coisa terrena, é uma coisa espiritual. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E São João, que viu isso de perto, que teve a graça de compreender, conviver com Jesus, ele diz, e nós vimos a glória dele, igualzinha à glória do Pai, cheio de graça e de verdade.